TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 15 de novembro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o programa Refis em Petrópolis, de reforçar a mostra Remostra Dança Memória Encontro e de valorizar a Copa das Estrelas 2025. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com a Vanessa Velasco, que veio conversar com a gente sobre o Refis. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente entrar no tema, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Agradeço a possibilidade de permitir que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu sou procuradora do município, estou atuando atualmente na Procuradoria Fiscal, que é quem está gerindo, no momento, a cobrança das dívidas tributárias. Inclusive, já para a gente já começar falando sobre o Refis, é importante a gente entender o que é. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é o Refis e qual é o principal objetivo desse programa. Bom, o Refis, ele é um programa de recuperação de crédito tributário, né? Permitir para que o contribuinte, e aí quando eu falo contribuinte, pessoa jurídica ou pessoa física, uma empresa, as famílias petropolitanas e empresas que devem dívidas tributárias, elas possam negociar essas dívidas com grandes descontos. É um fôlego financeiro para essas famílias e para essas empresas, para que elas possam se reorganizar e se beneficiando desses descontos. Entendi. E que tipo de dívida que pode ser incluída, pode ser renegociada nesse programa? Então, quando a gente fala de débito tributário, né, surgem dúvidas, o que vem a ser, né, essa dívida tributária? É o IPTU, é o ISS, IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, pago todo ano. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços Profissionais Autônomos, pessoas jurídicas e empresas que prestam serviços precisam pagar. O ITBI, e também taxas municipais, a taxa de coleta de lixo, a taxa de vigilância sanitária, são dívidas que, se não pagas na data do vencimento, se tornam dívidas inscritas em dívida ativa e, por isso, começa a correr juros, multa. E esse programa é exatamente para retirar juros e multas, essas penalidades pecuniárias e possibilitar a negociação mais fácil, de forma mais tranquila para o contribuinte. E até um bom ponto para a gente destacar, que eu queria perguntar também, é sobre a questão do tipo de dívida que pode ser. Você já comentou quais são as dívidas, mas no sentido do quando que essa dívida foi criada. Tem que ser uma dívida antiga, que é o que normalmente acontece quando tem essas propostas de renegociação, ou pode ser algo mais recente, uma dívida que, por exemplo, foi criada nesse ano? Isso. O programa propriamente dito, Refis, ele está trabalhando com dívida de 2024 para trás. Então, as dívidas de 2024, as mais antigas. Mas lá no programa, o município está disponibilizando uma pessoa treinada exatamente para poder negociar as dívidas de 2025. Então, o cidadão contribuinte já sai de lá conseguindo resolver todas as suas pendências fiscais, débitos anteriores com o Refis, mas também o exercício de 2025. Você já comentou alguns deles, mas só para a gente poder destacar mais uma vez, queria perguntar quais são os benefícios, querendo ou não, que a pessoa recebe, não recebe, mas consegue adquirir quando ela faz a renegociação desse tipo de dívida, dessas dívidas que estão em aberto. Sim, o maior benefício é 100% de juros e multas se ele optar pelo pagamento à vista. Mas existem outras possibilidades, né? Porque às vezes o pagamento à vista ainda fica pesado, apesar de se retirar 100%
10% de juros e multa. Mas existem outras, como parcelar de 6, 12 em até 44 vezes. Obviamente, quanto maior o número de parcelas, menor é o desconto. Por isso, o melhor benefício mesmo é pagar uma única vez, cota única, ganhando 100% de juros e multa. E uma coisa que a gente pode destacar, Vanessa, é que, principalmente nesse período que a gente chegou agora oficialmente no final do ano, é muito importante que a pessoa consiga se acertar com os diferentes tipos com a receita, com a cidade, com os diferentes tipos de dívida que ela pode ter para começar o 2026 da melhor forma possível, com o nome limpo, com a cabeça mais tranquila, não é mesmo? Perfeito. É o melhor momento, né, para poder se organizar financeiramente. E lá, né, eu falo, às vezes você não sabe o tamanho, o montante da dívida, vá até o programa para que você possa identificar quais são os débitos e simular, porque o programa ele está lá exatamente para atender qualquer tipo de contribuinte, para que ele possa tirar todas as suas dúvidas e verificar o que de fato está sendo cobrado, negociar, simular, não necessariamente você sai de lá para pagar uma dívida, você pode ir lá para ser atendido, fazer a simulação de todas as possibilidades que o município permite negociar e se der tudo certo, já assina teu contrato, já sai com boleto para pagamento. Esse é um ponto bem importante da gente destacar também, que a pessoa justamente pode ir para lá para conhecer, para poder entender e depois retornar, porque ainda tem bastante tempo hábil, né? A gente tem até o final do mês para conseguir, para a pessoa que queira fazer essa renegociação de dívida, a pessoa pode se organizar e depois voltar e realmente assinar o contrato, poder fazer todo esse trâmite legal, não é mesmo? Isso, lembrando que é até dia 28 de novembro. Então, sim, temos aí um prazo considerável, pode ir lá entender quais são as dívidas em aberto, voltar para casa, pensar, planejar, fazer seu planejamento financeiro e voltar para, de fato, finalizar a sua negociação. E para a pessoa que está aqui assistindo a nossa entrevista e ficou interessado, tem alguma dívida em aberto e ficou interessado em participar do programa, ficou interessado em poder renegociar as suas pendências, onde que a pessoa pode procurar para poder fazer essa renegociação? A prefeitura ela montou um mutirão mesmo, né? Lá no Centro de Cultura. Então, lá no Centro de Cultura tem uma equipe completamente preparada para poder atender a esses contribuintes. Você vai chegar lá no Centro de Cultura, o atendimento está de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, e temos lá também a Defensoria Pública para poder atender aquelas pessoas que se entenderem beneficiárias da gratuidade de justiça, né? Até se tem dúvidas se é ou não beneficiária da gratuidade de justiça, elas podem ser atendidas pela Defensoria Pública, que está lá especialmente para isso, para nos auxiliar e tentar sanar todas as pendências dos contribuintes. Perfeito, bom ver que tem todo esse trabalho para a pessoa poder entender, a pessoa poder realmente sair não só com a dívida renegociada, mas também entendendo todo esse trâmite. E para a pessoa fazer justamente essa renegociação, que tipo de documento que a pessoa precisa levar? Então, é importante que leve documentos pessoais, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência. Se eventualmente tiver, como eu disse, cobrança judicial, pode haver a cobrança das custas judiciais e às vezes a dívida ela fica muito alta em razão da cobrança das custas judiciais. E a Defensoria Pública estará lá para fazer esse atendimento. E um dos documentos que a Defensoria exige é o comprovante de rendimento. Então, além da identidade, do CPF, comprovante de residência, leve também comprovante de rendimento. Perfeito, importante a gente destacar para a pessoa não ser surpreendida, chegar lá, por exemplo, só com a identidade do CPF Isso. e depois ter que voltar mais uma vez. É um ponto bem interessante e importante da gente destacar. E falando sobre as dívidas, eu acho que a gente já comentou sobre, mas é bom a gente destacar também. A pessoa que vai lá tem clara chance de conhecer a dívida, depois voltar a retornar. Mas se a pessoa já tiver, vamos dizer, o dinheiro em mãos e já quiser resolver a questão na hora, ela consegue resolver no próprio dia ou demora um pouco o trâmite legal?
Não, é muito simples, né? Ela vai ser atendida por um atendente, como eu disse, vai simular todas as possibilidades, vai apresentar os descontos, o que está batendo de fato, qual é o valor de juros e multa que está sendo retirado, se for o caso, retirar também as custas judiciais e ela concordando com esse valor, será emitido um termo, um contrato, a pessoa já assina e já naquele momento sai com um boleto em mãos para pagar. É um ponto bem interessante naquela situação que a pessoa realmente consegue resolver de fato. Ela não inicia só o processo. Ela pode, se ela quiser e tiver o dinheiro em mãos, ela consegue resolver tudo no momento mesmo. Isso. E aí o que acontece? Qual é a ideia do programa também? É que o contribuinte, uma vez que ele pague, por exemplo, se for cota única, ele vai extinguir, vai acabar com a dívida, né? Consequentemente, se houver uma cobrança judicial, esse processo vai ser extinto. Agora, se for um parcelamento em 6, 12 vezes, uma vez que o contribuinte esteja em dia com o parcelamento, essa cobrança judicial ela vai ser suspensa. Enquanto estiver em dia com o parcelamento, a cobrança judicial vai ser suspensa. É importante, quando eu falo da cobrança judicial, explicar quais são as consequências da cobrança judicial ou as consequências de se ter um débito tributário. Por quê? Porque na ausência da negociação, deixar o débito como está pode gerar uma cobrança judicial, como eu disse. E a consequência dessa cobrança judicial é a penhora de um imóvel, é a penhora das contas bancárias ou também um protesto extrajudicial. Então, para evitar situações drásticas como essa, é que é importante ir até o programa, entender quais são as suas dívidas e se organizar financeiramente para poder, então, aproveitar essa oportunidade. Perfeito. E eu queria perguntar justamente sobre essa oportunidade, qual é a importância de trabalhos como esse, de programas como esse, tanto para a população quanto para o município? Então, como eu disse, para a população é fundamental, porque quando não há esse benefício de dar descontos de juros e multas, às vezes a dívida fica muito alta. E o contribuinte passou por um determinado momento da vida dele que ele não pôde arcar, ele não pôde pagar aquele débito. E este é o momento dele conseguir se organizar, repensar e colocar em dia a sua dívida e evitar situações como essa que eu te falei, uma cobrança judicial, uma penhora nas contas bancárias, um protesto. E aí, o que é a consequência de um protesto, né? Você ter seu nome negativado, não conseguir realizar um empréstimo, um financiamento, empresas que participam de licitações públicas não conseguir a emissão de uma certidão negativa porque está com dívida no município. Então, é importante para o contribuinte, pessoa física e jurídica, estar em dia em razão dessas situações que eu acabei de exemplificar. E para o município é fundamental que ele arrecade, né? O município, assim como qualquer ente público, ele tem competência para cobrar tributos específicos e ele depende desses recursos para sobreviver, para atender às necessidades básicas. Então é bom para ambos os lados, né? Para o município, para o cidadão ficar em dia e para o município poder atender às necessidades do cidadão. Perfeito, Vanessa. Agora já para a gente ir finalizando, queria perguntar se tem mais algum ponto que você queria destacar sobre essa campanha do Refis. Convidar todos os interessados a ir até o Centro de Cultura, conhecer o nosso espaço, estão todos lá atendentes, super preparados para atender, tirar todas as dúvidas relacionadas aos débitos que estão possibilitando a negociação, mas também se tiver alguma dúvida relacionada ao lançamento daquele débito, não concordar, impugnar alguma questão, tirar alguma dúvida, a gente está lá para isso também, para recebê-los, sanar qualquer tipo de dúvida e, obviamente, oferecer todas as possibilidades para negociar e que todos possam ficar em dia. Perfeito, Vanessa. Então agora, só para a gente finalizar mesmo, vou pedir para você falar até quando que fica o Refis está lá no Centro de Cultura e qual é o horário de atendimento. Estamos no Centro de Cultura até dia 28 de novembro, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Perfeito, Vanessa. Muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre esse tema tão importante, tanto para o município quanto para a população, como a gente acabou de destacar. Eu que agradeço.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Micael Ramos e com a Neiva Voigt, que vieram conversar com a gente sobre uma parte cultural aqui de Petrópolis. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Um prazer receber aqui vocês aqui no programa. E antes de qualquer coisa, antes da gente conversar sobre o espetáculo que vai acontecer aqui na cidade, vou pedir para que vocês se apresentem para o nosso público. Eu sou Micael Ramos, sou coreógrafo, diretor de arte e atualmente designer de moda também. Eu sou Neiva Voigt, diretora proprietária da Movimento Arte CIA, também coreógrafa ainda, professora de dança e ginástica. Gente, hoje nós viemos conversar sobre um espetáculo que vai ser realizado aqui na cidade e, melhor do que eu falar sobre ele, vou pedir para que vocês dois falem um pouquinho sobre ele, como é que vai ser. Então, Remostra, né, o nome do espetáculo que a gente vai apresentar no Centro de Cultura, no Raul de Leone. Éramos um grupo de jovens, meados de 2000 e 2001, né? Éramos jovens naquela época, hoje quase mais ou menos um pouco, e a gente tinha um grupo de dança na Academia Movimento, chamado Movimento Arte e Companhia, e a gente se reunia sempre para fazer mostras de dança, né? Era um grupo de danças urbanas, street dance. E a gente tinha muito esse costume de se reunir no Centro de Cultura para apresentar espetáculos de dança, né? Porque a gente ia para festivais de Joinville, festival em Curitiba, a gente precisava arrecadar grana para ir pro festival, e a gente fazia esses espetáculos, então, e eram esporadicamente, né, Neiva? Quase, eu acho que de 6 em 6 meses, se bobear menos, a gente estava lá. Dependia das nossas necessidades, né? Então, se a gente queria ir para Joinville, vamos fazer espetáculo para levantar dinheiro. A gente vai para Curitiba, vamos fazer espetáculo, entendeu? Então, assim, e era um grupo bonito de se ver, porque eram todos numa faixa etária de 15, 16, 17, coreógrafo, acho que tinha 18 anos, Bernardo acho que devia ter uns 18, 19 anos na época, né? Uhum. Então era criança cuidando de criança. Mas a dança acontecia de uma forma muito valiosa, sabe?
e com muita dedicação. E todo mundo, todo esse elenco, hoje em dia, desse elenco, muita gente virou advogado, virou, sei lá, designer de moda. Minha filha ainda segue na carreira profissional da dança. Mas a ideia da Remostra é exatamente de trazer esse pessoal para esse mundo de volta e a gente vê quem somos agora, né? E aí essas performances elas vão estar misturadas a isso, quem fomos e quem somos. Então vai ser bastante interessante que ele vai acontecer pelo Centro de Cultura inteiro. É um ponto bem interessante mesmo, né? Relembrar o pessoal que estava lá atrás fazendo esse trabalho e agora mostrar também um pouco de como é que está a vida agora, né? Como que a vida dos integrantes se desenvolveu. Exatamente. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer isso, de ter essa visão diferente. Então, esse foi um ponto que foi um ponto mais difícil, né? Porque como é que a gente faria para reunir essa galera, porque são pessoas que não estão morando aqui em Petrópolis, né? Eu estou de volta em Petrópolis, a Neiva ainda está aqui, a Carla também, o Simões, mas eu estava morando no Rio, a gente tem mais 2 que estão morando no Rio, o Bernardo está morando em Curitiba, então como que a gente faria para reunir essa galera, relembrar, né? Mas sem focar na saudade, né? Porque ficar só falando sobre saudade durante 5 minutos, né, durante 1 hora, como que a gente faria isso? Então, um dos pontos cruciais foi de trazer o que a gente fez, o que somos, o que nos tornamos quanto artista, quanto pessoas, nesse intervalo de tempo de 2021, de 2001 até hoje, né? Então, são 6 performances, somos em 6 pessoas. Carla Voigt, Bernardo Stumpf, Leonardo Bacolo, Heron Leal, Rafael Simões, Micael Ramos e Neiva Voigt. E a gente resolveu separar em pequenas performances, né? E onde cada um vai poder mostrar o que quiser, né? O que se tornou hoje em dia. Vamos usar o Centro de Cultura inteiro. Eu acho que... E eu acho também que ele está... como que a gente conseguiu fazer isso? Por uma questão financeira, entendeu? Aí é que surge, por isso que eu falo que políticas públicas são fundamentais nas nossas vidas. Políticas públicas para a cultura, para a saúde, para o sei lá o que for. Que aí o Bernardo escreveu, né? Bernardo escreveu com o Micael a proposta no edital do Fundo de Cultura da cidade. E a ideia foi aprovada, então a gente conseguiu uma verba para poder pagar as pessoas e poder produzir, né? E tudo precisa de dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Sem dúvida nenhuma, essa questão financeira é muito importante. E quanto mais apoio à cultura, e os diferentes pontos da sociedade, que hoje a gente está citando a parte da cultura, mas quanto mais a sociedade tiver apoio, mais se propicia que criem histórias como as de vocês, criem espetáculos como os de vocês, e coisas que vão assim, como vocês mesmos disseram, vão relembrando a cultura, vão relembrando a nossa história, porque a nossa história, a nossa vida, ela tá, apesar de, vamos dizer assim, ser passado, ela faz parte de nós, e é muito importante que isso seja relembrado, que seja posto em pauta, se realmente seja destacado, não é mesmo? Sim. O passado é importante, né? Você não tem que relembrar passado como forma de saudosismo, de foi sofrido. Não, o passado você construiu algo no passado, né? E em cima disso você é quem você é hoje. Então esse passado é valioso, né? E esse passado da dança de Petrópolis, a dança de Petrópolis já teve um boom muito grande. Hoje em dia a gente está meio de bola baixa, entendeu? Por falta de espaço, uma série de questões. Somente falta de teatro, né? Que a gente não tem o nosso teatro de volta, né? E a gente tem que destacar também que, relembrando esse tempo, vamos dizer assim, que a dança, essa situação estava em alta, esse tópico da nossa sociedade, essa parte cultural estava em alta, pode fazer as pessoas procurarem mais, buscarem mais, para trazer de volta em alta, para trazer de volta para o seu ponto de destaque,
porque é realmente algo que faz muito parte da nossa história, faz parte da nossa sociedade cultural e que, se for mais fomentada, se for mais divulgada, pode trazer mais pessoas de volta para esse meio, seja relembrando, como vocês estão fazendo, ou pessoas novas mesmo que se interessem. E essa parte de trazer essa geração nova é muito importante para essa parte cultural, não é mesmo? Com certeza, né? A gente tem aí, estamos em tempos de redes sociais, né? Onde os jovens encontram cultura apenas em smartphones e celulares, em telas, né? E é importante a gente trazer pro contato pessoal, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, né, Neiva? E assim, a gente vive um mundo imediatista, né? E não existe nada que fique bom na vida na forma do imediatismo, entendeu? Tudo é construído, né? Hoje em dia os corpos não trabalham mais, porque você fica olhando na tela, o cara faz assim com a mão, depois ele faz, sabe? E ok, estou dançando. Não, né? Eu acho que não é isso. Você tem que estar exercitando o seu corpo. Estar num coletivo é importante, entendeu? Sair dali, ir para o coletivo, né? Conseguir criar, realmente desenvolver, estar em sociedade, né? Então, eu acho que... Entender a dança quanto cultura, né? Quanto movimento artístico, quanto expressão, né? Quanto falar. Eu acho isso muito importante, porque senão a gente banaliza um pouco, né? Você vê que na pandemia, a cultura, de uma forma geral, foi a primeira a parar, porque ela tem contato com muita gente, ela foi a primeira a parar e foi a última a voltar. Mas todo mundo sobreviveu à cultura via internet, via TV, né? Nos prédios, ninguém dava show em varanda, né? Então, assim, o que alimenta a nossa alma é a arte, né? A arte alimenta, a arte cura uma pessoa, né? Porque ela mexe com as nossas emoções, e isso é muito importante. E a nossa remostra, ela mexe com as nossas emoções, porque foi um tempo muito... Para eles, então, eu já estava nas cabeças, né? Mas eles estavam chegando no mundo, e eles viviam intensamente a dança, sabe? E aí estar de novo com essas pessoas que eram vínculos de amigos assim muito fortes, que você vê, eles estão até hoje, um foi para lá, outro foi para cá, mas quando se encontram são aquelas pessoas, são os amigos. Sim, né? A gente conseguiu formar carreiras, né? Nós seis que estamos nesse espetáculo, a gente conseguiu seguir carreira com a dança por conta desse movimento que a gente fazia antes, né? A Carla viajou, foi para os Estados Unidos, fez coisas, foi para o mundo, fez coisas lá. A gente tem o Heron Leal, que está na Dança dos Famosos agora na TV, né? Eu coreografei vários artistas, né? Isa, Ludmilla, Anitta. A gente conseguiu trabalhar com isso e ascender quanto pessoa, quanto profissional, né, no mundo. Então, a gente está sentindo essa necessidade de trazer essas referências, né, para os jovens de Petrópolis também, que também se interessam com arte, para que não precisem ir buscar fora, né, para conseguir executar e realizar seus sonhos, se entender quanto pessoa, quanto artista. E entender também que essa parte, como você mesmo citou, de lidar fora do país, lidar com grandes artistas, é algo que pode ser muito mais próximo do que as pessoas podem imaginar, com né? certeza. Mostrar isso, que apesar de ser um artista que tem alcance global, assim, uma pessoa de Petrópolis pode sim ter esse contato, pode ter essa participação, pode participar desse mundo, que é um tópico essencial de ser destacado. Sim. E vocês comentaram sobre a importância desse aspecto social, de você realmente ter contato com a cultura. É claro, é importante a gente destacar que a gente tem que entender que o mundo vai mudando, então o fato de estar com o celular, às vezes ter um acesso à cultura pelo celular, também é uma realidade. Ele é necessário, é uma realidade, ele acontece. Mas esse contato físico é completamente diferente. E, justamente pensando nesse ponto, o tópico desse espetáculo remostra-se ter entrada franca, né, ser gratuito para o público, permite um acesso ainda mais facilitado para as pessoas, não é mesmo? Com certeza. O que possibilita a gente
proporcionar, né, arte e proporcionar esse contato para a população de Petrópolis gratuitamente, né, foi por conta das políticas públicas, porque a gente conseguiu através do Funcultura, do Fundo de Cultura, né, o que permite a gente a realizar isso e fazer chegar nas pessoas que talvez não tenham tanto acesso a isso aqui, né, na cidade. Perfeito, gente. Agora o nosso tempo já está acabando, mas só para finalizar eu queria que vocês dissessem para a gente quando que vai acontecer essa mostra desse espetáculo, também como que as pessoas podem participar, porque a gente já sabe que a entrada é franca, mas só para saber se é só chegar lá e participar e poder prestigiar. E também queria perguntar para vocês, só um pouquinho de cada um, qual é o significado de poder fazer essa representação, poder relembrar desse tempo para cada um de vocês. Bom, o espetáculo vai acontecer no Centro de Cultura Raul de Leone, no dia 15 de novembro, próximo sábado. As performances começam a partir das 19 horas, mas como é um evento gratuito e a gente tem um limite de pessoas, então a gente vai estar distribuindo senhas para acesso a partir das 18 horas lá no Centro de Cultura, né? Eu estou muito feliz e realizado com isso, né? O espetáculo é uma realização da Associação Desencontros, que proporciona encontro entre artistas, e da minha marca de roupa Pretoá. Então, estou muito feliz com isso, espero vocês lá. Então, ele já deu as informações para vocês, eu devo dizer que para mim é muito gratificante estar assistindo isso, porque quando eles começaram, eles eram crianças fazendo dança, que amavam fazer dança, e é muito bom assistir a vitória, porque isso é uma vitória, né? Eles conseguiram ganhar dinheiro, viver de arte, viver de dança, de uma forma ou de outra. Bernardo escreve muito, participa muito de editais, então ele está sempre produzindo dança de todas as formas. Minha filha é uma bailarina profissional que rodou o mundo. E hoje em dia vai fazer, inclusive, um trabalho para a Disney agora no Paraná, em dezembro, já está ensaiando. Bacolo é um outro grande artista que também foi lá e cá, e vive fazendo dança. Simões vive fazendo dança, e Mica fazendo dança, e agora um grande design de moda, né, que é maravilhoso, esse preto aí que ele está produzindo. Então, gente, perfeito. Muito obrigado por terem vindo aqui no programa, Neiva, Micael. Foi um prazer receber vocês e desejo uma ótima apresentação para vocês no próximo sábado, dia 15. E, é claro, fica aqui o convite para todo o público que está assistindo ir lá a partir das 18 horas para pegar a senha para poder prestigiar. Isso aí. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por terem comparecido. Obrigado a você. Muito obrigada. A gente espera vocês em dia 15. Pegue sua senha às 18 horas para nos assistir às 19, beleza? Perfeito, gente. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui já ao vivo com o Diogo Batista, que veio conversar com a gente sobre Copa das Estrelas, veio conversar com a gente sobre CDBV. Boa tarde, Diogo, tudo bem? Olá, Hugo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez um prazer te receber aqui no programa e olha, hoje eu já entreguei para o nosso público, né? Vamos conversar sobre Copa das Estrelas, mas antes disso vou pedir para você se apresentar para ele. Bom, eu sou o Diogo, sou fundador e gestor aqui do CDBV e é um prazer sempre poder vir aqui falar sobre vôlei, falar em especial da Copa das Estrelas, que é um evento super importante para a gente, não só no sentido de dar oportunidade dos atletas participarem, mas principalmente pelo caráter social que esse evento vem adquirindo aí nas últimas temporadas. Esse ano tem bastante novidade aí na Copa das Estrelas também. E vai ser um bom fechamento para a nossa temporada, que tem sido uma temporada incrível também para as equipes de competição. Então, muito, muito feliz de falar desse evento tão importante. E antes da gente começar a falar sobre a Copa das Estrelas, faz um tempinho que você não vem aqui no programa, então eu vou pedir só para explicar para o nosso público o que é o CDBV. O CDBV é um centro de formação de atletas de vôlei, tanto voltados para a competição, mas também para o esporte de participação, né? Aquela característica mais para saúde, lazer, as jovens e crianças, jovens, adultos que querem buscar o vôlei com uma perspectiva mais voltada para a saúde, sem aquela proposta de competir, né? Então, hoje a gente tem essas duas vertentes, a iniciação voltada para o lazer e também o trabalho de competição, de desempenho, de alto rendimento. São 8 equipes que a gente tem hoje disputando competições, seja aqui no município de Petrópolis, mas também em caráter estadual, né, vamos falar assim. E agora chegando em novembro, né, a gente já está na fase final das competições, então trabalho dobrado aí para poder fechar bem esse ano, um ano bem vitorioso. Não, com certeza um ano muito vitorioso. A gente já até conversou um pouco sobre essas vitórias aqui no Correio Petropolitano Debate, mas hoje a gente veio falar não necessariamente sobre essa parte, não sobre essas finais, a gente veio falar sobre justamente a Copa das Estrelas, que você já comentou que tem esse caráter social também. Queria que você falasse um pouco sobre como que funciona essa competição. A Copa das Estrelas, a gente está indo para a nossa 3ª edição, né? E esse ano, no ano passado, na verdade, já iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos para a PPO, né, que foi nossa parceira aí no evento. E esse ano, além da gente fortalecer e renovar esse vínculo com a PPO, a gente iniciou também uma campanha de doação de sangue, em parceria com o Banco de Sangue aqui de Petrópolis. Então, a gente tem essas duas possibilidades, né, dos participantes poderem também jogar, né, estar ali com o seu grupo ou com o seu time, e também fazer uma ação social, né, ajudar quem precisa. Então, a PPO tem um trabalho super bacana aqui na cidade, mais uma vez aí com a gente. Então, da mesma maneira, o Banco de Sangue, a gente sabe que agora, o final do ano, é sempre um momento crítico, né, Banco de Sangue, então poder ajudar aí nesse ponto está sendo muito positivo. Sobre a Copa das Estrelas em si, né, sobre o evento,
É um momento muito legal, porque as crianças podem montar os próprios times, né? Juntar ali com os seus amigos para poder jogar, confraternizar. Mas a Copa das Estrelas ela tem uma característica que é justamente o ranking de pontuação que a gente faz após o fim das inscrições. Então, como que funciona? Quando acabam as inscrições, né? As inscrições vão até amanhã, 12 de novembro. Depois dessa data, né, no dia 13, a gente já vai divulgar o ranking de pontuação de cada atleta. Ou seja, cada criança, cada jovem, cada adulto, ele vai receber uma pontuação determinada de 1 até 4 estrelas. E aí, a partir desse ranking, cada categoria, né, pode se juntar para formar a sua equipe. São quartetos, né? São 4 pessoas no time. Só que esse quarteto ele não pode ultrapassar um determinado número de estrelas, né? Então, digamos, o meu quarteto ali ele só pode chegar até, sei lá, 14 estrelas, né? 12 estrelas, por exemplo, dependendo da categoria. Eu tenho um amigo que eu tenho 4 estrelas e o meu outro amigo tem 4 também. Eu quero jogar com mais um que tem 4, aí já não vai dar. Eu tenho que buscar uma outra pessoa que tenha, de repente, 2 estrelas ou juntar com outro com 3. Ou seja, eles não podem ultrapassar aquela pontuação, né? Qual é a proposta disso? Né? Se tornar um evento, obviamente, equilibrado, né? Então, a proposta é justamente que esse ranking ele torne as equipes equilibradas para que justamente isso favoreça o bom andamento dos jogos, né? A competição, que não tem uma equipe que se destaque muito tecnicamente, né? Vamos falar assim, em relação às demais. Isso torna o evento, que é um evento, óbvio, competitivo, mas também tem esse caráter participativo, que sejam jogos mais equilibrados. É um ponto bem interessante de destacar, porque justamente não é para rotular o atleta como um ótimo atleta, um péssimo atleta, e sim para promover esse esporte que todo mundo vai ter chance de ganhar, vai ser uma oportunidade de equilibrar e fazer uma competição que seja agradável para todos, não é mesmo? Porque você colocando no pensamento de uma pessoa que está indo lá, não é um grande jogador no sentido de não joga vôlei sempre, e já vai sabendo que vai jogar contra uma equipe muito forte, pode acabar desanimando a pessoa. Então, já sabendo que existe essa maneira de equilibrar o jogo, com certeza chama mais pessoas, não é mesmo, Diogo? Com certeza. E assim, a gente vai ter nesse evento, né? Pessoas que já estão jogando com a gente há anos, né? 2, 3 anos. E vai ter uma pessoa que é iniciante. Então, assim, a gente, dentro dessa mesma categoria que eu digo, né? Então, a proposta é justamente equilibrar as equipes, né? Para que justamente seja um momento agradável para todo mundo. O grande barato da Copa das Estrelas é isso. É um evento, assim, as famílias participam, a galera vai lá para assistir, passa o dia inteiro com a gente no ginásio. Então, tem que ser um evento agradável para todos. E Diogo, como é que as pessoas podem fazer para participar? Você já comentou que pode ser uma pessoa que seja iniciante no vôlei, mas tem que ter alguma base para participar? Como é que funciona? Não, o evento ele é para todos os atletas do CDBV, né? Seja da escola de vôlei ou das equipes de competição. Então, o evento é aberto para os nossos atletas. Tem a divisão das categorias, claro, né? Então, assim, a nossa turma de iniciação, por exemplo, ela não vai competir na mesma categoria de uma equipe de competição. Então, isso realmente está separado, né? Mas basta ser atleta ou da escola de vôlei ou da equipe de competição e ter disponibilidade de participar. É um evento que, com toda certeza, quem participa com a gente sempre gosta muito, né? E retorna no ano seguinte para participar também, porque realmente é um momento muito legal. E eu queria saber também, você já comentou que as inscrições terminam amanhã e depois, já no dia 13, já começa essa situação do ranking, né? Já vai ranqueando os atletas. Queria saber qual é que é o método de definição para o número de estrelas de cada atleta. É um ponto interessante que eu acho que a gente pode comentar sobre. Com certeza. A gente leva em consideração, claro, o tempo de vôlei, né? Então, quanto tempo que esse atleta já joga vôlei, né? Como é que está o nível técnico e físico do atleta. E então a pontuação ela está basicamente relacionada com o desenvolvimento técnico daquele atleta, né, daquela determinada turma, potencial físico também, para tentar equilibrar de repente um time não ficar um time muito mais alto do que o outro também. E então a gente leva em consideração todos esses atributos para poder criar esse ranking, e aí sim, a partir da divisão dos atletas,
tornar o evento, né, o torneio aí, mais equilibrado possível. E quando é que vai acontecer a Copa das Estrelas desse ano de 2025? A gente tem 2 datas para o evento, 14 e 21 de dezembro. Vai ser o fechamento realmente da temporada ali na Casa de Portugal de Petrópolis, aqui no Quitandinha. Perfeito, Diogo. E um outro ponto que nós podemos destacar, justamente já sabendo as datas, você já comentou que são dias que vai ter a participação da família. A gente tem que destacar que vão ter oficinas também, não é mesmo? No mesmo dia da competição. Com certeza, isso aí faz parte das surpresas, né, do dia. Mas a gente conta assim com os nossos apoiadores e patrocinadores nesses 2 dias, né? Então a gente vai ter um momento muito legal ali para a galera que está jogando, com toda certeza, né? Mas também para os espectadores, para as famílias. Então vai ser um momento bem legal aí. A gente está contando aí com o apoio da Corp, do Espaço Viva Física também, entre outros, que são os nossos apoiadores, para justamente estarem com a gente aí. E vai ter sorteio de brindes, vai ser um momento muito legal, né? Transmissão ao vivo novamente, no nosso canal no YouTube. Vai ser um evento muito bacana. É bem interessante da gente destacar, mesmo que mostra que não vai ser apenas uma competição, vai ser um verdadeiro evento, tanto para os atletas, tanto para as pessoas que forem lá prestigiar. Inclusive, até aproveitando esse gancho para falar sobre, as pessoas de fora que não tem nenhum tipo de familiar que esteja na escolinha, ou nos times, ou tem algum envolvimento já com o CDBV, podem ir até o local para poder ver realmente como é que está acontecendo a Copa das Estrelas? Com certeza. O evento é aberto ao público para quem quiser ir lá assistir à vontade. Vai ser um prazer recebê-los com toda certeza. Perfeito, Diogo. Então, agora eu acho que a gente já falou sobre todos os pontos. Tem mais alguma coisa que você queria destacar sobre a Copa das Estrelas? Eu tenho uma expectativa de que vai ser mais uma edição muito especial, com participação em massa aí dos atletas, que eles tenham nesses 2 dias momentos de muitas alegrias, né? A gente sabe que, mesmo sendo um evento participativo, tem o envolvimento da competição ali também, né? E a competição ela traz uma série de elementos que são fundamentais para a formação dos jovens, então que eles possam aproveitar 100% aí do evento, tudo que for acontecer ali, seja dentro de quadra, seja a parte das oficinas do lado de fora também, para que seja um momento legal para a formação deles e a gente possa encerrar bem esse ano de 2025 de uma maneira muito positiva. Perfeito, Diogo. Então, agora, só para a gente poder finalizar, vou pedir só para você nos relembrar quem é que pode participar e lembrar também que a inscrição já está acabando e quando é que vai acontecer os dias da competição para o nosso público já poder botar na agenda. Tá certo. Inscrição aberta para todos os atletas do CDBV, seja da escola de vôlei ou das equipes de competição. As inscrições se encerram amanhã, dia 12 de novembro. E o evento ele vai acontecer no dia 14 e no dia 21 de dezembro vai ser o fechamento aí com premiação lá na Casa de Portugal, no Quitandinha. Perfeito, Diogo. Então, olha, muito interessante essa competição, mais essa edição da competição, ainda mais essa que, como você mesmo disse, vai ter algumas surpresas e já fica aqui o convite para todo o nosso público que quiser realmente prestigiar, acompanhar e, é claro, também se interessar pelo CDBV para já poder procurar essa escolinha, esse clube de vôlei aqui da nossa cidade. Diogo, agradecer muito sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate e também você falando sobre toda essa competição que vai ser realizada a gente já pode dizer, né, essa competição de encerramento da temporada. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, e agora, encerrando a nossa entrevista, também vamos encerrar a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.